Posso te fazer uma pergunta? Você já teve a sensação de que a vida estava testando você o tempo todo? Como se, toda vez que você conseguisse levantar a cabeça, surgisse mais um problema, mais uma decepção, mais uma porta fechada. Chega um momento em que a gente começa a acreditar que nasceu para perder. E esse é o pensamento mais perigoso que existe. Porque as maiores derrotas não começam quando a gente cai. Elas começam quando a gente acredita que não consegue mais levantar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem exatamente em um desses dias. Um dia em que o cansaço não é físico. É um cansaço da alma. Aquele que ninguém percebe. Você sorri quando precisa. Conversa normalmente. Cumpre suas obrigações. Mas por dentro parece que está carregando um peso que ninguém consegue enxergar. E sabe o que é curioso? Quase todas as pessoas que hoje inspiram outras já passaram por esse mesmo lugar. A diferença é que elas entenderam uma coisa. A dor pode atrasar os seus passos, mas ela não precisa decidir o seu destino. A vida não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente acontece, e às vezes parece injusta. Pessoas boas sofrem, sonhos demoram, planos dão errado, mas existe algo que ninguém pode tirar de você. A capacidade de escolher como responder ao que aconteceu. Talvez você não tenha escolhido a tempestade, mas pode escolher continuar caminhando, mesmo debaixo da chuva. Porque toda superação começa exatamente assim. Não com força, mas com uma decisão. A decisão de tentar mais uma vez. Existe uma frase que diz que o tempo cura tudo, mas eu acredito que ela está incompleta. O tempo sozinho não muda ninguém. O que transforma uma pessoa é aquilo que ela decide fazer enquanto o tempo passa. Há pessoas que usam a dor para construir muros, outras usam a mesma dor para construir pontes. A diferença nunca esteve no sofrimento, sempre esteve na escolha. Talvez você esteja esperando o dia em que tudo ficará perfeito para voltar a acreditar em si mesmo, mas esse dia pode nunca chegar, porque a vida não muda de uma vez, ela muda aos poucos. Na coragem de levantar da cama quando a vontade é desistir. Na decisão de continuar trabalhando mesmo sem reconhecimento. Na disciplina de continuar plantando mesmo quando ainda não existe nenhuma colheita. As maiores transformações acontecem em silêncio. A semente cresce debaixo da terra. O rio desgasta a pedra gota por gota. O amanhecer não chega de repente. Primeiro vem a escuridão perdendo força. Depois aparece uma pequena luz no horizonte. E quando você percebe, o dia nasceu. A sua vida também pode estar assim. Talvez você esteja olhando apenas para a noite e esquecendo que o sol nunca deixou de existir. Ele apenas ainda não apareceu para os seus olhos. Por isso não confunda demora com abandono, nem silêncio com derrota. Existem batalhas que estão sendo vencidas dentro de você antes que qualquer resultado apareça do lado de fora. Continue. Mesmo que hoje pareça difícil, mesmo que ninguém esteja aplaudindo, mesmo que você ainda não consiga enxergar o motivo de tudo isso. Porque quem desiste nunca descobre até onde conseguiria chegar. Você já percebeu que algumas cicatrizes deixam de doer, mas nunca desaparecem? Elas continuam ali, não para lembrar a queda, mas para lembrar que você conseguiu sobreviver. A vida tem um jeito curioso de ensinar. As lições mais importantes quase nunca chegam nos dias felizes. Elas aparecem quando tudo parece estar dando errado. É nesses momentos que descobrimos quem permanece ao nosso lado. É nesses momentos que percebemos o quanto somos mais fortes do que imaginávamos. Talvez você esteja esperando que alguém venha salvar a sua vida, que apareça uma oportunidade perfeita, uma pessoa perfeita, ou um momento perfeito. Mas na maioria das vezes, a mudança começa quando você decide assumir o controle da própria história. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode enfrentar as suas batalhas no seu lugar. As pessoas podem oferecer apoio. Podem dar conselhos. Podem estender a mão. Mas o passo seguinte sempre será seu. E existe uma força enorme em quem continua caminhando, mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir em frente apesar dele. Não espere sentir confiança para começar. Comece. A confiança nasce durante o caminho. Cada pequena vitória fortalece a próxima. Cada obstáculo vencido ensina algo que nenhum livro conseguiria ensinar.
Um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia o fim era apenas uma curva da estrada. Você vai agradecer por não ter desistido. Vai entender que algumas portas precisaram se fechar para que outras pudessem se abrir. E perceberá que a pessoa que existe hoje só nasceu porque a versão antiga de você teve coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas. Quem você seria se nunca tivesse passado por todas as dificuldades que enfrentou? Talvez fosse alguém diferente. Talvez tivesse menos cicatrizes, mas também tivesse menos força. Porque a verdade é que o sofrimento muda as pessoas. Ele pode endurecer o coração ou amadurecer a alma. E essa escolha acontece todos os dias. Você pode permitir que a dor transforme você em alguém amargo. Ou pode decidir que ela será apenas um capítulo da sua história, nunca o título dela. Pense em tudo o que você já venceu. As noites em que achou que não conseguiria dormir. Os dias em que acreditou que não suportaria mais uma notícia ruim. As vezes em que chorou, escondido para ninguém perceber. Mesmo assim, você continua aqui, respirando, tentando, lutando. Isso não significa que a caminhada ficou fácil. Significa apenas que você ficou mais forte. A vida nem sempre tira algo de nós para nos punir. Às vezes, ela tira para abrir espaço para algo melhor. Mas enquanto insistimos em segurar aquilo que já acabou, nossas mãos ficam ocupadas demais para receber o que ainda está por vir. Aprender a seguir em frente não é esquecer. É aceitar que algumas histórias terminam para que outras possam começar. A superação não apaga o passado. Ela muda a forma como você olha para ele. O que antes era motivo de vergonha passa a ser prova de resistência. O que antes parecia uma derrota passa a ser um aprendizado. E aquilo que quase destruiu você acaba se tornando a razão pela qual outras pessoas encontram forças para continuar. Talvez a sua maior vitória ainda esteja chegando, mas ela só encontrará você se continuar caminhando. Às vezes a gente acredita que superar é esquecer, mas não é. Superar é lembrar sem sentir que aquilo ainda controla a sua vida. É olhar para trás e perceber que a pessoa que sofreu já não existe mais. Ela deu lugar a alguém mais forte, mais consciente e mais preparado. Existe uma força escondida dentro de cada ser humano. O problema é que ela costuma aparecer apenas quando não existe outra escolha. É por isso que algumas das pessoas mais inspiradoras carregam histórias que quase ninguém conhece. Antes do sorriso, houve lágrimas. Antes da vitória, houve inúmeras tentativas frustradas. Antes do reconhecimento, houve dias de silêncio, em que parecia que todo esforço era inútil. Se hoje você sente que ninguém percebe a sua luta, lembre-se de uma coisa. As raízes de uma árvore crescem muito antes de os frutos aparecerem. Quem olha de fora vê apenas o resultado. Mas quem plantou conhece cada dia de espera. Não tenha vergonha do tempo que a sua caminhada está levando. Cada pessoa tem um ritmo. Comparar a sua história com a dos outros é como comparar o nascer do sol com o florescer de uma árvore. Os dois são lindos, mas acontecem em momentos diferentes. Talvez você esteja exatamente no tempo de criar raízes. E quem cria raízes profundas consegue permanecer firme quando as tempestades chegam. Nunca subestime o poder de um pequeno passo. Um dia ruim não define uma vida inteira. Um erro não define quem você é. Uma derrota não cancela o seu futuro. Continue avançando mesmo que seja devagar. Porque quem caminha lentamente ainda está muito mais perto da vitória do que quem desistiu de caminhar. Se existe algo que a vida nos ensina, é que nenhuma tempestade dura para sempre. Por mais escuro que esteja o céu, o sol continua existindo atrás das nuvens. E às vezes é exatamente assim que nos sentimos. Como se toda a luz tivesse desaparecido. Como se nada mais fizesse sentido. Mas a esperança não precisa ser grande para mudar uma história. Ela só precisa continuar viva, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça fraca. Porque uma pequena chama ainda é capaz de vencer uma sala inteira, tomada pela escuridão. Talvez você esteja esperando um grande motivo para recomeçar. Mas quem sabe o motivo seja apenas este momento, esta mensagem.
Este instante em que você decidiu não desistir de si mesmo. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa apenas dar o próximo passo. Depois dele virá outro. E depois mais um. Foi assim que todas as grandes caminhadas começaram. Com um único passo. Nunca pense que o seu esforço está sendo em vão. Tudo aquilo que você aprende nas fases difíceis se transforma em força para os dias bons. As lágrimas ensinam. As perdas amadurecem. Os recomeços fortalecem. E cada cicatriz conta uma história que merece ser lembrada. Então, quando alguém perguntar quem você é, não responda apenas com o seu nome. Você é a soma de todas as vezes em que caiu e decidiu levantar. Você é a prova de que a dor pode machucar, mas não precisa vencer. Você é muito mais forte do que imagina. E talvez, daqui a alguns anos, alguém encontre esperança justamente na história que hoje você ainda está escrevendo. Por isso, não desista. A sua maior superação pode estar a apenas mais um passo de distância. Antes de terminar, eu quero deixar uma última reflexão. Imagine que a vida fosse um livro. Você aceitaria que alguém julgasse toda a história apenas lendo uma página? Provavelmente não. Então por que você faz isso consigo mesmo? Porque acredita que um momento difícil define quem você é. A página que você está vivendo hoje não é o capítulo final. Ela é apenas uma parte da história. Ainda existem páginas em branco esperando pelas suas escolhas. Ainda existem pessoas que você vai conhecer. Sonhos que você vai realizar. Lugares que você ainda vai visitar. Abraços que ainda vai receber. Sorrisos que ainda vai dar. Não permita que a dor de hoje roube a felicidade que o amanhã pode trazer. Confie no processo. Algumas flores levam dias para nascer. Outras levam anos. Mas nenhuma deixa de florescer porque o inverno demorou. Talvez Deus, a vida ou o destino, seja qual for a sua crença, esteja preparando você de uma forma que hoje ainda não consegue entender. E tudo bem. Nem todas as respostas chegam na hora em que fazemos as perguntas. Algumas só aparecem quando olhamos para trás. Se hoje você está cansado, descanse. Se está machucado, cuide das suas feridas. Mas não desista, porque o mundo precisa conhecer a pessoa que você ainda está se tornando. E quando esse dia chegar, você vai perceber que cada lágrima, cada queda e cada recomeço fizeram sentido. Nunca porque foi fácil, mas porque você escolheu continuar. E às vezes, a maior vitória de uma pessoa não é vencer uma batalha. É simplesmente ter coragem de não desistir. Se esta mensagem falou com você, guarde estas palavras no coração. Talvez elas não mudem o seu dia imediatamente, mas podem mudar a forma como você enfrenta o amanhã. E às vezes é exatamente isso que transforma uma vida inteira.